A pessoa colocou assim: meu esposo não muda, ele não busca a Deus com todas as forças. E isso me causa desânimo, porque quando ele me traiu, eu o perdoei e aceitei ele de novo com a promessa de que ele buscaria se converter verdadeiramente. Hoje, depois de um ano do fato, percebo que ele não se esforça muito. Vai à missa aos domingos, mas ele não reza comigo, salvo raras hipóteses. E eu fico angustiada, porque tenho a crença que só consegue ser fiel ao casamento a pessoa que busca Deus e viver os seus ensinamentos. Porque penso que sem Deus não temos força. E eu vou até complementar, viu? Algo que essa participante disse. Eu tenho comigo, e isso eu já disse à minha esposa e falo aos meus amigos, conhecidos e familiares, o que sustenta o meu casamento, o que mantém eu e minha esposa unidos e em harmonia é Deus. Então, um lar que quer manter um casamento onde as pessoas não buscam a Deus, dificilmente vai manter-se um casamento, tá? Dificilmente vai manter esse casamento. Mas aqui eu achei interessante porque ela falou o seguinte: ela passou por um problema de adultério e ele pediu perdão, se perdoaram, né? Prometeram ficar juntos. E o que acontece? Uma das promessas feitas é que ele buscaria se converter, conviver mais com Deus. E passou um tempo e não houve isso. Agora, olha só que situação. Porque quando nós falamos em promessa da pessoa se converter, a pessoa em si, ela não é capaz de se converter. Ela pode fazer muitas coisas para contribuir que o Espírito Santo a converta. Mas a conversão, ela provém de Deus. Mas entenda, eu não estou falando aqui que a conversão vai acontecer na hora que Deus quiser. Não. O ser humano, ele se coloca à disposição. O ser humano decide o momento em que ele quer mudar. O ser humano decide o momento em que ele vai permitir que o Espírito de Deus habite nele. Agora, o grande problema que nós temos é que muitas das vezes nós queremos uma conversão, mas nós não queremos permitir que Deus faça essa conversão. Em que momento que nós queremos essa conversão? A Bíblia é cheia de promessas para aquele que é uma nova criatura em Cristo. O grande problema é que nós queremos sim essas promessas, nós queremos que isso se cumpra na nossa vida, nós queremos ter prosperidade, nós queremos ter felicidade, nós queremos ter alegria, nós queremos ser bem-sucedido em tudo que nós fizermos, nós queremos isso. Mas quando vem alguns requisitos para isso, que é a gente negar a nós mesmos, que é nós carregarmos a cruz de Cristo, que é nós nos dedicarmos em oração, que é nós fazermos tudo aquilo que Cristo fazia, que é nós amar o próximo como a nós mesmos, nós amar a Deus sobre todas as coisas. Quando exige de nós, aí nós não queremos. Há poucos dias eu estava, inclusive, conversando com uma pessoa a respeito da lei e da graça. E aí eu sei que essa pessoa me procurou no WhatsApp e me criticou, falou assim: olha, Diego, você precisava rever o que você anda pregando, porque você mencionou em um dos seus vídeos que nós devemos guardar a lei e Cristo, ele morreu por nós, então hoje nós vivemos sob a graça, não mais sobre a lei. E aí eu falei para ele, falei assim: olha, eu entendo o que você está me dizendo. E concordo quando Paulo diz assim que aquele que vive sob a graça não vive mais debaixo da lei. Entretanto, existe um detalhe muito importante a nós nos atentarmos, porque a graça, ela não anula a lei. A graça anula as consequências da lei para aqueles que se converteram em Cristo. Ou seja, eu não saberia o que é pecado se não fosse a lei que me dissesse. Eu não saberia que era errado e que me afastava de Deus matar, roubar, adulterar, se a lei não me dissesse. Então a lei identifica os meus erros. A graça, por meio da morte de Cristo, permite que eu não venha obter uma morte eterna. Porque a própria palavra de Deus diz que o salário do pecado é o quê? É a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, quando eu olho para a lei, eu sei tudo que eu não posso fazer. Só que algum dia da minha vida eu fiz aquilo. Em algum dia da minha vida eu falei o nome de Deus em vão. Eu disse falso testemunho. Eu adulterei. Eu matei. Eu roubei. Em algum momento eu fiz.
Então, se um dia eu pequei, o salário do pecado é a morte, então eu estou condenado. Mas aí quando eu conheço a Cristo e eu entendo o que ele fez por mim, e eu entendo a morte que ele teve na cruz, e eu não aceitar a graça de Cristo, agora eu vou viver debaixo da lei, porque a lei está acima de mim. A lei, ela está dizendo que eu pequei, eu adulterei, eu menti, e se ela está acima de mim, significa que eu não consigo ter uma ligação com Deus, porque entre Deus e eu está uma lei que diz que eu sou pecador, que diz que eu sou indigno, que eu não me arrependi dos meus pecados. Então eu preciso da graça de Cristo para eu poder ter acesso a isso. E aí, quando eu dizia isso para ele, por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque muitas das vezes nós queremos viver sobre a graça, que é a falta de compromisso com a palavra de Deus, com a falta de compromisso com o próximo. E nós queremos viver na graça, e aí ele até usou uma palavra para mim, ele disse assim, Diego, quem está na graça não tem mais condenação nenhuma. Eu falei, de fato, a Bíblia diz isso. Só que a gente precisa entender que não existe condenação para quem está na graça, porque os pecados dele foi perdoado e ele não voltou a pecar. Porque se ele volta a pecar, aí o salário do pecado é o quê? A morte. E era por isso que Cristo, quando ele vinha e derramava graça sobre a pessoa e perdoava o pecado, ele falava assim, agora vá e não peques mais. Poxa, se Cristo veio e deu a graça e legalizou o pecado deixou de ser pecado, por que Cristo falava, vai e não peques mais? Ele poderia ter dito, agora vai e peca à vontade, porque minha graça te basta. Mas não era isso que Cristo falava. E muitas das vezes a gente quer se converter e viver sob essa falsa graça, sabe? A gente quer a prosperidade, a gente vai na missa, nós vamos nos cultos e vai vivendo a vida como qualquer um, sabe? Segundo a letra, o evangelho de Martinho da Vila, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e vai indo. Só que nisso não há conversão, nisso não há conversão, porque nós ainda praticamos a iniquidade, nós ainda pecamos. Lembra que Cristo disse que haverá um dia, quando ele voltar, que muitos chegarão para ele e dirão assim, mestre, nós profetizamos em teu nome, nós expulsamos demônio em teu nome, nós pregamos em teu nome. Ó, a galera da graça, da falsa graça. E Cristo vai chegar para ele e falar assim, ó, apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? Iniquidade. Então, quando você disse que seu marido não converteu-se verdadeiramente, é porque, de fato, ele ainda não alcançou essa graça. Ele não mudou os seus hábitos, ele não abandonou os pecados, para então ele poder experimentar isso. Agora, sabe uma coisa interessante? É que a Bíblia diz que a mulher, ela pode se influenciar nisso. Porque a partir do momento que a mulher começa a mudar os seus hábitos, mudar a sua postura, por consequência, ela muda do seu marido. E eu digo isso com propriedade, porque por mais que eu exerça a função de sacerdote do meu lar, por muitas vezes eu fraquejei na minha fé. E eu não vou dizer fraquejar na fé, mas fraquejar na rotina. Tem dias que você acorda e você está um pouco indisposto para fazer o culto matinal. E muitas vezes a minha esposa foi a pessoa que pegou no meu braço e falou assim, não, vamos lá fazer, vamos fazer. Tenha força. Então a mulher, ela cumpre um papel fantástico nisso. Então, quando você diz para mim que seu marido não se converteu verdadeiramente, aí eu lhe pergunto, será que dentro de casa ele tem um modelo de uma pessoa convertida verdadeiramente? Entenda que eu não quero inverter o ônus da culpa, tá? Eu não quero dizer que seu marido não se converteu por sua culpa, mas eu volto naquele princípio que eu disse antes. Muitas das vezes a pessoa precisa ver pelo menos um norte para onde que vai. Paulo, em um determinado momento, eu vou parafrasear o que ele disse, ele escrevendo uma carta, ele disse assim, olha, se por um acaso vocês não souberem caminhar atrás de Cristo, caminham atrás de mim, porque eu estou seguindo Cristo. Então, se porventura seu marido não sabe o que é uma conversão, ele não sabe andar segundo Cristo andou, ande você. Porque aí, se ele te seguir, ele vai estar caminhando rumo a Cristo também, tá? Esse é o principal, a principal coisa que você pode fazer no momento. Além de orar, além de estimulá-lo. Olha que situação interessante. Seu marido chega do trabalho e aí você vai ter um momento com ele. Aí você pode escolher
o alimento que ele vai comer. Se ele vai comer um alimento leve para ter uma boa noite de sono, ou se você vai colocar um alimento pesado que vai deixar ele inquieto, que vai conceder uma noite de sono ruim, pesada. Você pode sentar com ele no sofá e assistir um telejornal, assistir uma novela, coisas que vai ter violência, corrupção, adultério, sabe? Você pode trazer tudo isso para a vida do você. Gente, como é bom tomar banho com a esposa, sabe? Chama ele, tomem banho juntos, bate um papo, faz um suco gostoso, um suco de maracujá para ele calmar, relaxar os nervos. Convida ele, fala assim, meu bem, me dá só um minutinho da sua atenção, eu li um negócio aqui na Bíblia, me explica. Você tem uma boa visão, me explica, olha se você entende isso aqui, pega, lê um versinho da Bíblia, dá uma moral para ele, fala assim, meu bem, o que você entende disso aqui? Sabe? Use de alguns artifícios para que ele não se alimente de coisas ruins por algum momento e que ele possa se alimentar de algo bom, espiritual. E você tem o poder de fazer isso, e você pode. E a partir do momento que você faz isso, você começa a mudar rotinas nele, sabe? E ele vai começar a andar nos passos que você está andando. Então, assim, volto a dizer, não estou dizendo que a culpada dele não se converter seja você. O que eu estou querendo dizer é que você pode, se porventura você também estiver convertida, contribuir para a conversão dele. Se porventura você não está convertida, se você é justamente a pessoa que está atrapalhando nisso, aí eu diria para você que você também precisa mudar, tá? Você também precisa se ajustar para que ele consiga ser ajustado. Você precisa começar a andar no trieirinho aonde Cristo andou, para que ele também ande nesse trieirinho.